Entenda mais sobre o funcionamento da realidade que a gente vive e do universo, e até sobre nós, seres humanos, que somos o microcosmo, que é um reflexo do macrocosmo que a gente vê aí fora, através do livro do Kybalion, que traz as 7 leis herméticas, que, segundo o livro, elas que regem o funcionamento do universo. Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Matheus. Vamos começar do começo aqui da introdução. Vocês vão perceber que eu escrevi muito nesse mapa mental, tirei muitos conteúdos legais ali do livro. Se você gostou, é só comentar aqui embaixo que eu te encaminho esse mapa mental. E vou dar uma resumida aqui para o vídeo não ficar muito longo. O objetivo do livro é dar aos alunos uma declaração da verdade, que servirá para eles conciliarem os muitos conhecimentos que possam ter adquirido, mas que às vezes um conhecimento se opõe a outro. Então é um conhecimento mais geral, e esses ensinamentos herméticos, eles não são de uma religião específica ou de um país específico. Eles são esse panorama geral. E esse conhecimento, ele é oriundo de Hermes Trismegisto, que, segundo o livro, ele é o escriba dos deuses que habitava o Antigo Egito, quando a humanidade estava ainda na infância. Ele viveu, segundo o livro, num tempo muito antes de Moisés. Ele foi contemporâneo de Abraão, aquele Abraão da Bíblia que deu origem às religiões monoteístas que a gente conhece, né? O islamismo, o judaísmo. E, segundo o livro, se as lendas estiverem certas, ele foi inclusive instrutor de Abraão. E os detalhes de vida de Hermes e o contexto da época que ele viveu, até mesmo o próprio termo Kybalion, o significado desse termo, tudo isso foi perdido pelo tempo. Conforme foi passando os séculos, pelo lapso de tempo, isso foi perdido. E o trabalho de vida de Hermes parece ter sido na intenção, então, do plantio dessa grande verdade semente. E o conceito de hermetismo, até hoje, ele remete a algo selado, para que nada possa escapar, ou seja, um segredo, que sempre era passado para um iniciado, de lábio a ouvido. Era algo que não era divulgado para todo mundo, porque esses homens entendiam o perigo que era fazer isso. Até eles trazem uma coisa muito interessante que eu vou ler aqui com vocês, que eles sabiam como eram poucos em cada geração que estavam prontos para receber a verdade, ou que a reconheceriam se fosse apresentada a eles. Então eles reservam a carne forte para os homens, enquanto outros fornecem o leite para os bebês. Eles reservam suas pérolas de sabedoria para os poucos que reconhecem seu valor e que as usam em suas coroas, em vez de lançá-las diante dos porcos vulgares materialistas que as pisoteariam na lama e as misturariam com seu alimento mental imundo. Mas ainda assim, eles sempre passaram esse conhecimento para frente, mas tendo esse discernimento de não tentar divulgar isso para todo mundo, até porque, segundo o livro, poderia acontecer de ser até um ato extremo, aqui que ele coloca interessante, que há certos ensinamentos herméticos que, se promulgados publicamente, derrubariam os divulgadores com um grande grito de desprezo da multidão e levantaria novamente o brado: crucifique, crucifique. Até remonta um pouco, não só da história de Cristo, mas também da história de Sócrates, né? Que começa a trazer essa consciência para as pessoas e acaba sendo morto por isso. Então eles, por conta desses acontecimentos históricos, eles estão bem criteriosos. E eles trazem também que, se você é um aluno da verdade, então você vai ser capaz de compreender e aplicar esses princípios nessas 7 leis. E se você não é um, então você deve se desenvolver em um, porque senão os ensinamentos herméticos serão apenas como palavras, palavras e palavras para você. Então, de acordo com o que foi dito até agora, a transmissão deste livro apenas atrairá a atenção daqueles que estão preparados para receber o ensinamento. E da mesma forma, quando o aluno estiver pronto para receber a verdade, então este livro lhe aparecerá. Essa é a lei, é o princípio da causa e efeito em seu aspecto da lei da atração.
reunirá lábios e ouvidos aluno e livro. Então, que assim seja. Vamos embora agora, direto ao ponto, para as 7 leis que regem o funcionamento do universo, começando pelo princípio do mentalismo, que é a primeira lei que traz que o todo é mente, o universo é mental. O todo, ele está em tudo, e ele é tudo que realmente é. E como ele é o todo, não há nada fora do todo, senão ele não seria o todo. Tá um pouco filosófico, mas eu vou tentar deixar isso mais didático. Ele traz que o todo ele é o espírito, que por si só é incompreensível e indefinível, porque o nosso cérebro ele não consegue processar dimensões de realidade tão superiores à nossa, mas ele pode, né, esse todo ele pode ser pensado como uma mente universal, infinita e viva. Na minha concepção, ele é a fonte que tudo é, a fonte que deu origem a tudo, é a causa primária de todas as coisas. Para simplificar ao máximo, Deus, né, esse todo, é a parede, sou eu, é você, é tudo que a gente consegue ver, porque o todo que criou tudo, ele tá em tudo. Só que quando a gente pensa nessa fonte como sendo também parte de nós, a gente tem que entender que ela está numa taxa de vibração e numa frequência tão alta, vibrando num esplendor tão grande de amor puro, de plenitude, que a gente não consegue conceber isso com o nosso cérebro físico. É algo que a gente não consegue processar, por isso que ele traz aqui que é incompreensível para nós. Vocês vão ver ali no próximo princípio da correspondência, como acima, assim é abaixo, como abaixo, assim acima. Então ele traz nesse segundo princípio que entendendo um determinado plano de realidade, a gente consegue ter um entendimento também do plano que está a seguir. Ele até traz um conceito bem interessante que através desse princípio da correspondência, que é a segunda lei, o uso dela faz com que a gente consiga até mesmo levantar o véu de Ísis e ter um vislumbre do rosto da deusa. E quando ele diz levantar o véu, rasgar o véu de Ísis, o que eu entendo dessa parte é que o véu de Ísis seria como a realidade que a gente está vendo à nossa volta. É como se a gente conseguisse levantar ela um pouco e ver os planos espirituais que existem além dessa nossa realidade física que a gente vê com os nossos sentidos físicos. Além disso, uma comparação que ele faz que é bem legal, que contextualiza bem esse princípio, é a questão da geometria, que permite que o homem ele meça sóis distantes e seus movimentos enquanto está sentado em seu observatório. E então o princípio da correspondência ele faz com que o homem consiga ir do conhecido ao desconhecido. Estudando a mônada, ele entende o arcanjo. E o que eu pude compreender com esse termo mônada que ele traz aqui, se você tiver um entendimento diferente do meu, comenta aqui embaixo para a gente aprender junto, é que mônada seria uma estrutura espiritual básica, como se fosse a centelha divina que habita dentro de nós. Já o arcanjo seria uma esfera espiritual mais superior, que está mais acima, mais complexa. Então, estudando o mais básico, a gente consegue ter uma ideia de como é o que está acima, mas isso tem um limite. Até mesmo no livro ele traz que até já passei para vocês que a gente não consegue entender como é a fonte, porque aí ela está tão acima em questão de vibração e frequência, porque a gente também tem uma taxa de vibração e de frequência. Vocês veem que na terceira lei, o princípio da vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra, tudo está em movimento. A própria ciência já provou isso e está de acordo com esse princípio hermético que foi enunciado há milhares de anos atrás pelos mestres do Antigo Egito, que vocês podem ver através da ciência que existem as partículas, os átomos, os elétrons que compõem o meu corpo, o seu corpo e todo os materiais que a gente, todo o universo material que a gente vê à nossa volta. Então, tudo está vibrando. Só que a gente está vibrando numa determinada taxa mais baixa e a fonte que criou tudo está numa taxa infinitamente mais alta. Então, são dimensões muito diferentes que, como eu disse, é incompreensível para nós. O máximo que a gente tenta fazer aqui é essa brincadeira de criança, de tentar entender
mas que é importante também a gente ir atrás dessas informações, buscar, e isso tudo amplia a nossa consciência. Então, esse princípio da vibração, ele mostra que as manifestações da matéria, energia, mente e até mesmo espírito resultam em grande parte de diferentes taxas de vibração, desde o todo, que é o puro espírito, até a forma mais grosseira de matéria, tudo está vibrando. O próximo princípio, que é o 4 da polaridade, é muito interessante que ele mostra que o exemplo que ele traz que é legal, que o calor e frio, embora opostos, são realmente a mesma coisa. As diferenças consistem apenas em graus da mesma coisa. Olhe para o seu termômetro e veja se você pode descobrir onde o calor termina e o frio começa. Não existe tal coisa como calor absoluto ou frio absoluto. Os dois termos, calor e frio, simplesmente indicam diferentes graus da mesma coisa. E essa mesma coisa que se manifesta como calor e frio é apenas uma forma, variedade e taxa de vibração. Então, não existe luz e escuridão. Existe luz, mas existe muita luz, luz média, pouca luz, sem luz, que seria a escuridão. E isso vale para tudo que a gente vê à nossa volta. Tudo que tem na nossa realidade física tem uma contrapartida, tem um polo oposto. Mas é a mesma coisa em graus diferentes, como ele traz. Então, tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par oposto. A tese e a antítese são idênticas na natureza, mas em graus diferentes. Então, o princípio da polaridade, ele faz com que a gente consiga explicar melhor esses paradoxos, esses aparentes paradoxos que existem. Então, uma coisa legal que o livro traz também nesse princípio, a gente consegue, através da alquimia mental, mudar essas polaridades e transitar nisso mais fácil, estar mais consciente que isso está acontecendo e conseguir, por si só, mudar para algo que seja melhor para nós. A quinta lei, que é o princípio do ritmo, mostra que tudo flui para dentro e para fora. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e caem. O balançar do pêndulo se manifesta em tudo. A medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a esquerda. O ritmo é a compensação. Então ele mostra que tudo que está manifestado tem um movimento mensurável de lá e para cá, um fluxo e contrafluxo. Vocês podem perceber até mesmo os planetas, os sóis, eles nascem, morrem, assim é a nossa vida também. Isso traz a explicação desse princípio do ritmo, que tudo está fluindo como um pêndulo. E aí o que ele ensina no livro que eu achei bem legal, ele chama de lei mental da neutralização. É que, como é uma lei, a gente não consegue quebrar essa lei, mas a gente nem anular ela, mas a gente consegue neutralizar os efeitos dela. Então vocês começam a perceber o dia a dia de vocês e ao longo das semanas vão ter dias que vocês vão estar mais felizes, dias que vocês vão estar mais entediados, dias que vocês vão estar mais animados. Então esse pêndulo, ele está sempre balançando em relação às emoções e os sentimentos de todos nós. Então essa lei da neutralização é você se colocar acima disso, e aí você vê esse pêndulo passar, mas você não deixa ele te afetar. Simplificando, é você não deixar que os sentimentos e as emoções que você sente influenciem as suas ações. Então você consegue se tornar mais consciente desse estado que você está vivendo e você não deixa isso te controlar. Você controla isso. É importante a aplicação desse princípio, e uma coisa que ele traz sobre a nossa realidade, que eu vou ler aqui, que é bem interessante, é que o mestre dos hermetistas, ele polariza-se no ponto em que deseja descansar. Então neutraliza a oscilação rítmica, como um pêndulo que tenderia a levá-lo para o outro polo. E todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de automaestria fazem isso até certo ponto, mais ou menos inconscientemente, mas o mestre faz isso conscientemente e pelo uso da sua vontade, ele consegue atingir um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de crença por parte das massas que são balançadas para trás e para frente como um pêndulo. Os mestres, eles conseguem ter essa clareza do que eles sentem e
não deixar isso influenciar eles. E o próximo princípio da causa e efeito traz que toda causa tem seu efeito, cada efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com essa lei e o acaso, ele é apenas um nome para essa lei quando ela não foi reconhecida. E há muitos planos de causa e efeito e nada escapa dessa lei. Ela mostra que nada nunca simplesmente apenas acontece e não tem nada como algo casual. Tudo é causa e efeito em diferentes planos de existência. E ele mostra que os hermetistas entendem esse princípio e conseguem ascender acima dessa causa e efeito, igual da mesma forma que eu expliquei para vocês no princípio do ritmo. E também as massas do povo, elas são levadas adiante, pois são obedientes ao ambiente, os desejos e as vontades dos outros são mais fortes do que a deles mesmos. A hereditariedade, né, que seria a influência da nossa família, a sugestão e outras causas externas movem-nos como peões no tabuleiro de xadrez da vida, mas os mestres, ascendendo ao plano superior, dominam seus humores, caráter, qualidades e poderes, bem como o ambiente ao seu redor, e se tornam aqueles que movem em vez de peões. Eles ajudam a jogar o jogo da vida, em vez de serem peões movidos por outras vontades e ambientes. Eles empregam um princípio em vez de serem suas ferramentas. Ou seja, eles estão no controle da vida deles, tomando as rédeas da vida deles. O caminho que eles trilham é aquele que está alinhado à essência deles, e não o que a mídia, a família, os amigos falaram para ele que era importante ele seguir. É legal vocês refletirem se as decisões que vocês estão tomando é realmente por o que vocês querem para a vida de vocês, para não acontecer de vocês viverem a vida que os outros querem que vocês vivam e não o próprio caminho que vocês querem trilhar. Isso trouxe uma reflexão muito importante para mim e é uma das partes mais importantes aqui do livro, eu considero, além da explicação do todo também. Enfim, o livro todo é muito bom, mas essas duas partes me chamaram muito a atenção. E por último, ele traz a sétima lei, que é o princípio do gênero. O gênero, ele está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, tudo e cada pessoa contém dentro de si os dois elementos desse princípio. Cada coisa masculina tem um elemento feminino também. Cada coisa feminina contém também o princípio masculino. Porque nós não somos só esse corpo físico, nós somos uma consciência, uma alma que é espiritual e está habitando aqui esse corpo de carne. E essa consciência, ela é sublime, ela não tem essa questão de gênero como nós aqui na fisicalidade. Você que está me assistindo e é mulher, em outra vida você já foi homem. E você que está me assistindo e é homem, em outra vida você já foi mulher. Porque a consciência, ela não tem gênero. Então é isso, pessoal. Trouxe para vocês as 7 leis herméticas do livro do Kybalion, que mostram como a nossa realidade funciona. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Aqui eu trouxe apenas 10%, se muito, de todo o conteúdo que tem lá. E comenta aí embaixo se você já leu esse livro, se você tem um entendimento diferente de alguma parte para a gente aprender junto. E se esse conteúdo de alguma forma fez sentido para você, se inscreve aqui no canal e acompanha os próximos vídeos. Valeu!